tudo bem com você? Hoje nós estaremos vendo o 18º segredo que fez de Ruth uma mulher inesquecível. Mas antes eu gostaria de te pedir que você desse o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ajude o canal a crescer. Agora vamos ver o que a palavra de Deus nos diz para hoje. Está lá em Gênesis, capítulo 1, do versículo 21 e o 22. Diz assim: Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies dos seres vivos, que em grande quantidade se movem nas águas, e criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: Aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. Bom, o 18º segredo que fez de Ruth uma mulher inesquecível é que Ruth, ela era uma mulher produtiva no seu trabalho. E aí a gente acabou de ver na palavra de Deus que ele fez, a natureza, fez as aves, fez as árvores, fez tudo. Deus, ele criou o homem, criou a mulher, criou os animais. E a única coisa que Deus disse para o homem foi que ele multiplicasse, se reproduzisse, fosse produtivos. E quando a gente olha para a história de Ruth, a gente percebe que ela foi uma pessoa produtiva, principalmente no seu trabalho. Ruth, no seu trabalho, ela chamou a atenção do seu chefe, e quando Boaz perguntou para o chefe dos trabalhadores quem era aquela moça, ele passou todas as coordenadas para Boaz, despertando em Boaz o interesse pela Ruth. Mas por quê? Porque Boaz percebeu que ela era uma mulher que fazia diferença nos lugares onde ela estava. Mesmo porque a Ruth estava trabalhando nas terras de Boaz, queria se sustentar, não só ela, mas a sua sogra, a quem ela cuidava e a quem ela tinha por responsabilidade. Então a gente viu que naquele contexto, a Ruth, ela foi notada e ela deu uma nova guinada na sua vida, porque ela mostrou-se ser uma mulher produtiva. E é interessante que naquele momento a Ruth, ela só se interessava em catar aquelas espigas de milho porque ela queria se sustentar, a ela e a sua sogra. Mas jamais ela imaginou que a partir daquele momento ela estava fazendo uma nova história na sua vida, um novo sentido de vida. De catadora de espigas de milho, ela passaria a ser esposa do dono daquelas terras, onde ela seria também, ela passaria a fazer parte da genealogia de Jesus. Lá na genealogia de Jesus está o nome lá da Ruth, que fez diferença, uma mulher estrangeira, e fez a sua história mudar. E aí eu fico pensando com os meus botões, como toda semana eu faço juntamente com você. E nós, como nós temos sido no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, como nós temos sido essas mulheres produtivas, temos sido essas mulheres que fazem diferença nos lugares aonde a gente chega,
nos lugares aonde a gente temos os nossos relacionamentos, os nossos objetivos, como nós temos nos saído. Nós temos a exemplo de Ruth, chamado a atenção das outras pessoas, de olhar e ver, olha, é diferente, ela não para, ela faz, ela busca, ela está junto, ela produz alguma coisa de diferente. São esses pensamentos que me vêm à minha mente e eu começo a pensar. E diante desses pensamentos, eu quero dar a você um motivo, um único motivo, para que a gente, a exemplo de Ruth, a gente possa ser essas mulheres produtivas, assim como a palavra de Deus nos ensina, assim como a palavra de Deus nos mostra. E pensando nisso, o motivo que eu quero dar para você e para mim também é que nós fomos criadas, eu e você fomos criadas por Deus para ser essas mulheres produtivas. Quando Deus criou tudo, a única coisa que Ele disse foi o quê? Ele abençoou primeiro e disse que produzam, que multipliquem, que encham a terra. Foi essa a ordem de Deus que deu para a gente. E pensando nisso, você lembra quando Jesus andava com seus discípulos e Jesus estava com fome? Jesus sentia fome, viu, gente? E ele estava com fome quando ele passou, que viu aquela figueira lá, ele imaginou, opa, aqui é onde eu vou matar a minha fome, a minha e dos meus discípulos. E chegando perto daquela árvore, daquela figueira, Jesus viu que ela não tinha fruto, que ela só tinha folhas. E ali ele não poderia matar sua fome. Aquela árvore, naquele momento, ela não estava sendo o quê? Produtiva. Mesmo porque não era época de ter figos, né? A Bíblia nos diz isso. Mas para Jesus, aquela árvore não serviu para matar a sua fome e ele amaldiçoou no mesmo instante. Porque ela não estava servindo. Lembro também que a palavra diz dos empregados, que o seu patrão viajou e a história lá, que ele entregou para os seus empregados o dinheiro para que eles pudessem multiplicar. E teve um empregado que enterrou o seu dinheiro porque teve medo de perdê-lo. E quando o seu chefe chegou e foi prestar conta com seus empregados, que viu que ele não tinha feito nada, apenas enterrado o dinheiro, o que foi que ele fez? Tirou o dinheiro dele e deu para os outros que tinham produzido, que tinham multiplicado. E ele ficou sem nada. E são esses exemplos que a Bíblia nos mostra que deve fazer a gente refletir de que nós queremos sermos pessoas produtivas. Porque se a gente não for essas pessoas produtivas que nem a Bíblia nos pede, que nem a Bíblia nos manda ser, teremos consequência na nossa vida. Nós sofreremos as consequências de não produzirmos nada, de ficarmos paradas, de ficarmos ali sem fazer nada, de não sermos essas pessoas que faz diferença. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Trabalho nenhum, fábrica, empresa, em nenhum lugar vão aceitar pessoas trabalhando que não façam nada, que não dê a sua cooperação no que está fazendo. Empresa nenhuma quer pessoas para chegar ao fim do mês receber o seu dinheiro e não ter produzido nada para a empresa. Então, essas coisas a gente precisa refletir e pensar e procurar sempre estar à frente, ser melhor, ser boa no que faz. E quando
é meia boca, quando é mais ou menos, mas procurar, tentar, pelo menos tentar ser melhor no que faz, para que tenha o quê? As consequências boas. A frase que nós vamos ler essa semana, a frase diz assim, olha: a sua produtividade depende diretamente da sua motivação e determinação em executar uma tarefa. E aí, eu pergunto, e quero deixar essa pergunta para você pensar essa semana: o que te motiva a fazer o que você faz? O que está te motivando no seu trabalho, nos seus relacionamentos, nos seus grupos, no seu lazer, em tudo? Onde quer que você esteja? O que te motiva? E tem mais outra pergunta que eu gostaria de fazer. O que você faz agora? O que mudará na sua vida? O que você faz agora? O que vai mudar na sua vida? São perguntas que a gente precisa estar se fazendo todos os dias. O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? O que me motiva? Por que eu quero fazer? Porque isso vai mudar a minha vida. A gente não pode perder essas perguntas de vista, porque essas perguntas, quando a gente tem capacidade de respondê-las, é o que vai nos levar a conseguir os nossos objetivos. É o que vai nos levar a não desistirmos dos nossos sonhos. É o que vai nos levar a se levantar a cada vez que a gente cai, a cada vez que a gente se sente fraca, a cada vez que a gente se sente desmotivada. São essas perguntas que vai nos fazer levantar e seguir em frente em busca dos nossos realizações, dos nossos sonhos, assim como Ruth fez. Ela não desistiu de cuidar da sua sogra. Ela não desistiu. Pense nisso nessa semana e busque ser essa pessoa produtiva. Em todos os lugares onde você chegar, olhe e tente ser. Eu tentarei ser. Mesmo às vezes achando difícil de ser. Porque cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu jeito de ser. E muitas vezes a gente acha tão difícil muitas coisas na nossa vida, mas a gente precisa vencer as nossas limitações, os nossos medos. E buscar ser essa pessoa que a Bíblia nos manda ser. A Bíblia nos manda ser pessoas produtivas. Amém? Pense nisso essa semana e que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo o mal. E fica na paz de Jesus. Amém?